Quero compartilhar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus nesse momento. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 28. Atos, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 28, inclusive. Atos 28. Quero ler com você primeiro só esse verso, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre o contexto ao redor. Atos capítulo 28, verso 28, o texto diz o seguinte: portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado porque podemos dedicar esse tempo para te buscar. Obrigado porque o Senhor nos permite separar esses momentos na Tua presença. E que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nesse instante, através da Tua palavra. Que a mensagem que o Senhor destinou para nós nessa noite seja compreendida por cada um que me ouve aqui. E que apesar de mim, apesar das minhas limitações, o Senhor possa comunicar aos nossos corações. Tira de nós agora toda e qualquer distração, todo e qualquer pensamento que não esteja focado no Senhor. E que atentos à Tua voz, sejamos transformados dia após dia na Tua palavra. Nos ensina, cuida de nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem feito uma jornada caminhando pelo livro de Atos, né? Em diversas oportunidades a gente tem extraído aí algumas lições sobre o texto de Atos. Se você está acompanhando o observatório, e eu sei que está todo mundo acompanhando, aleluias, estamos acompanhando o observatório. No observatório a gente está estudando então o livro de Atos, extraindo ali uma série de lições, e não acabou ainda. Ainda temos alguns bons episódios ainda do nosso podcast, extraindo as lições aí sobre o livro de Atos. Então segue acompanhando com a gente. E a gente tem visto então sobre essa caminhada da igreja no livro de Atos e aquilo que Deus tem feito através dessa igreja. E aqui no nosso sábado também, no nosso culto da juventude, a gente tem pensado algumas lições. É claro que o livro de Atos é repleto de lições, tem muita coisa boa para a gente pegar, e meu objetivo aqui não é de forma alguma esgotar as lições em Atos, mas eu fui pensando algumas coisas que eu achei interessantes e pertinentes para esse nosso tempo, para a gente poder refletir. Só para a gente fazer uma breve linha do tempo, a gente começou lá pensando sobre princípios que moviam essa igreja de Atos, valores que eles tinham, convicções que eles tinham, fortes convicções, e que os moveram como igreja a continuar enfrentando as adversidades e passar por tudo que eles tinham passado. Depois a gente parou para ressaltar um episódio onde, diante da perseguição que eles começam a enfrentar, e a perseguição era grande, quando a igreja se reúne para orar, para pedir por coragem. Eles oram pedindo a Deus que os dê coragem. Coragem para continuar testemunhando. Coragem para não se enfraquecerem diante da perseguição que vinha, das dificuldades que eles estavam passando, e eram muitas. Coragem para que eles pudessem pregar o Evangelho e que Deus os protegesse do mal. Paramos e pensamos então esse momento. Depois, na semana passada, a gente refletiu sobre uma outra passagem muito interessante, e aqui situada no capítulo 27, também num trecho ali do capítulo 28, quando nós vimos o naufrágio de Paulo na sua viagem a Roma. Um episódio intenso, e eu não vou voltar nele, a gente já conversou sobre isso semana passada. O fato é que Paulo tinha sido preso, e as autoridades judaicas queriam que ele fosse morto. As autoridades romanas não enxergaram motivo para que ele fosse morto, mas diante do recurso das autoridades judaicas que estavam insistindo na sua morte, ele então apela à sua nacionalidade romana e exige que ele fosse então
julgado em Roma e não ali onde eles estavam. Por causa disso, ele enfrenta essa viagem a Roma, viagem essa que acontece um naufrágio, uma viagem longa, muitos dias de tempestade, naufrágio. Ele vai parar na ilha de Malta. Na ilha de Malta, eles também enfrentam muitas questões. O texto vai mostrar um episódio logo quando eles chegam ali, depois do naufrágio, estavam pegando lenha. Paulo estava pegando lenha para a fogueira. Enquanto ele pegava lenha, foi picado por uma serpente, e aquelas pessoas da ilha falaram: esse cara deve ser um assassino, com certeza, porque ele escapou do naufrágio e foi picado por uma serpente aqui. Boa, gente, ele não é. Mas a gente vê que a história continua, ele não é afetado por aquela serpente. Todo mundo naquela ilha sabia que qualquer um picado por uma serpente como aquela morreria em pouco tempo. Isso faz com que Paulo seja visto de forma diferente. Eles começam a querer adorar a Paulo. Paulo então prega aquele povo, explica para eles sobre o Evangelho. Enfim, aquela viagem finalmente toma sequência. Depois de alguns meses ali na ilha de Malta, depois de 3 meses ali, eles seguem viagem e finalmente eles chegam em Roma. Nós temos aqui então Paulo chegando em Roma para dar sequência a essa jornada tão intensa que eles tinham vivido. E olha o que acontece nessa chegada ali a Roma. Deixa eu destacar com você alguns aspectos importantes. O texto bíblico, a partir do verso 17, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, vai mostrar para a gente que 3 dias depois de chegar, Paulo ele convoca os líderes judeus locais para conversar, e ele diz o seguinte para esses líderes judeus: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram, queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos, e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. E aí, diante dessa explicação, ele ouve uma resposta no mínimo intrigante. Eles respondem o seguinte: não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com as palavras finais de Paulo: o Espírito estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vá e diga a esse povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, não permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus, sem restrição alguma. Vamos lá, vamos entender bem esse cenário. Paulo chega, manda chamar as autoridades judaicas para dizer para eles o que tinha acontecido. Falou: olha, em Jerusalém me prenderam por causa da pregação do Evangelho, e queriam me matar, por isso eu apelei para que eu pudesse vir a Roma. Mas ele escuta a resposta deles e fala: olha, de você a gente não está sabendo de nada não. Não chegou nenhuma carta,
nem ninguém que veio de lá falou nada sobre você. Mas uma coisa a gente tem ouvido muito, sobre esse movimento, sobre isso que tem acontecido, isso nós ouvimos muito, e a verdade é que a gente não ouviu nada de muito bom, não. Não ouvimos boas coisas sobre esse movimento. A gente quer te ouvir, queremos te ouvir, queremos entender melhor do que é que você tem, que evangelho é esse, o que é que você tem pregado. Então, o texto vai dizer que Paulo ele começa a ensinar, e ele passa um dia inteiro ensinando para eles, tentando mostrar para eles como Jesus era a resposta de Israel, como ele era o cumprimento da promessa de Deus para aquele povo. Alguns creem, outros não. Paulo então fala sobre como aquele evangelho não estava limitado a eles, mas aquele evangelho tinha alcançado também os gentios. Aí a galera fica mais contrariada ainda, alguns saem dali, mas o que o texto nos mostra é que Paulo, ele passa então a pregar a todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir o evangelho. Ele passa então a morar ali por conta própria, a se manter ali em Roma, e todos aqueles que estavam dispostos a ouvir, a esses ele pregava o evangelho, porque ele havia entendido que era necessário, que sim, que ele pregasse, que ele falasse. Ele tinha entendido de Deus que ele precisava falar, e eles escutariam, eles ouviriam a mensagem do evangelho. Fale, eles escutarão. É o que eu quero destacar com você nessa noite. Paulo chega numa situação minimamente inusitada e nova para ele. Se a gente for pensar, toda a sua caminhada de ministério até então tinha se dado muito longe de Roma. Tanto que em Roma eles nem sabiam nada sobre ele. Não tinham ouvido falar nada a respeito dele. O cara que era muito conhecido, muito em Jerusalém e outras cidades ali da região, perseguido por muitos. Quando a gente foi lendo o livro de Atos, a gente vai notando que onde Paulo chegava, a fama dele já tinha chegado lá. E as pessoas já se juntavam ali, os judeus já se juntavam ali para tentar tumultuar e tentar impedir a pregação do evangelho. Mas o fato é que Paulo, ele chega num ambiente novo, num ambiente onde ninguém sabe quem ele é. Mas apesar de não saberem quem ele era e não saberem aquilo que ele representava, alguma percepção do evangelho eles tinham. Alguma percepção daquilo que o evangelho tinha feito e vinha fazendo, eles tinham, e tinham as suas opiniões, tinham os seus receios e queriam entender mais daquilo. Algumas lições que eu quero destacar então com você aqui. Vamos lá. Primeira coisa, e o primeiro aspecto do texto que me chama muito a atenção: as pessoas podem nem saber quem você seja, podem não saber quem você é, mas é muito provável que elas tenham alguma percepção acerca do evangelho e do que o evangelho possa representar. Nem sempre essa visão ela vai ser ajustada, nem sempre eles vão ter um entendimento real do que é, mas precisamos entender e aceitar o fato de que sempre que nos manifestarmos como cristãos, as pessoas terão algum tipo de opinião a respeito daquilo que a gente professa, ainda que não façam ideia de quem você é. E você precisa entender isso. Você precisa ter consciência disso. Em alguns lugares você vai ser odiado simplesmente por se dizer cristão. Em outros, as pessoas já vão olhar para você e falar: só um safado. O safado gosta de enganar as pessoas. Aconteceu comigo, por exemplo, eu acho que a gente contou essa história. Quando o Piragini esteve aqui no nosso congresso, e um dia a gente saiu para almoçar, na verdade, numa manhã do congresso, a gente acordou, naquele dia eu fiquei de levá-lo para almoçar, e eu busquei no hotel, a gente foi para almoçar, e quando a gente estava sentado na mesa, sentou um cara na nossa mesa, um senhor, devia ter os seus 70 anos, talvez, por volta de idade. Ele sentou na nossa mesa, e a gente estava conversando sobre igreja. Ele percebeu o assunto, e ele
sem muita cerimônia, ele entrou na conversa. Coisas que acontecem aqui em Goiânia, né? Ele entrou na conversa e ele entrou com vontade, ele entrou de sola na conversa. Alguns segundos depois ele estava metendo pau nos pastores, porque esse pastor é tudo safado. Pastor nenhum presta, só querem saber de arrancar o dízimo das pessoas, explorar, porque minha mãe, pastor da igreja dela é um safado, isso e não sei o quê. E aí ele começou a bater em todo mundo, em todas as igrejas, em todos os pastores, e ele estava sentado na mesa com 2 pastores, que ele não sabia quem era. Ele não fazia ideia de quem nós éramos, ele não fazia ideia do teor da nossa conversa, ele tinha acabado de chegar, mas quando ele ouviu falar de igreja, ele já tinha a sua opinião. E nós tivemos ali que lidar com o fato de que, ainda que ele não nos conhecesse, ele já tinha opiniões formadas, ele já tinha as suas percepções. E ignorar isso não vai facilitar a nossa comunicação do Evangelho. Para que a gente consiga comunicar o Evangelho de forma eficiente e útil para a vida das pessoas, a gente precisa ter essa consciência e buscar entender quais são as percepções, qual a percepção que as pessoas têm do Evangelho. Depois de algum tempo de conversar, a gente conversou muito tempo com ele, e só no finalzinho da conversa a gente disse que era pastor. Depois de muito tempo de conversa, falou, inclusive nós somos pastores, a gente está fazendo um congresso, parece lá na nossa igreja. Mas é preciso que nós tenhamos essa sabedoria de saber abordar as pessoas, de saber conversar com elas e entender que elas terão opiniões, que foram formadas de diversas formas. Para aqueles líderes judeus, a percepção que eles tinham do Evangelho não é porque eles tinham ouvido falar de Paulo, mas tinham ouvido sobre os relatos. Nós vamos ver em Atos, por exemplo, o lugar onde os apóstolos são tratados como aqueles que vinham alvoroçando o mundo. Esses caras estão causando tumulto, estão fazendo bagunça por aí, estão ameaçando a nossa estrutura religiosa. Alguns desses relatos chegaram a Roma, e ainda que eles não entendessem, eles tinham as suas percepções. E às vezes você, como crente, vai ter que lidar com isso. E não basta só fazer de conta que isso não existe. Precisamos aprender a lidar com as pessoas e a saber tratar também com essas percepções equivocadas que muitas vezes acabam sendo provocadas, inclusive por distorções dentro da igreja, distorções na pregação do Evangelho. E temos essa missão de esclarecer às pessoas o que é o verdadeiro Evangelho. Precisamos falar, jamais nos calarmos. Às vezes, por causa dessa percepção prévia, as pessoas talvez se encontrem fechadas, resistentes a ouvir. Mas você jamais deve se calar. Uma das coisas que mais me preocupa nesse nosso tempo é perceber como os cristãos se têm acovardado na pregação do Evangelho. Como às vezes a gente teme manifestar a nossa fé, falar aquilo que a gente crê, professar os nossos costumes. Talvez porque a perseguição é grande, e eu não quero te desanimar não, mas está só começando. A oposição será cada vez maior, a resistência será cada vez maior. É disso que a palavra de Deus nos fala, é isso que todo o texto bíblico nos alerta, e conforme caminhamos em direção ao fim, essa resistência, essa perseguição será sempre maior. Ainda assim, não devemos nos calar. E aí, uma coisa me saltou. Você sabe de uma coisa? Paulo chegou a Roma, e ele ouviu das pessoas que iriam julgá-lo, dizer, a gente nem sabe quem você é. Você já parou para pensar na oportunidade que ele teve de ficar calado e de seguir a vida dele com tranquilidade? Ninguém sabia quem ele era. Essa era a página em branco que ele precisava para ficar sussa. E talvez muitas pessoas nessa situação olhariam e falariam, Deus, tá bom, né? Já deu a cota, não deu não? Açoites, prisões, naufrágio, picada de serpente, já deu, eu já dei minha cota, eu já dediquei o suficiente, vamos parar por aqui, deixa eu terminar agora minha caminhada aqui de boa.
Mas Paulo faz questão de mostrar àqueles que não faziam ideia de quem ele era, ou do evangelho que ele pregava, quem era o Jesus que queria salvá-los. Ele não se cala, porque ele entendia que sim, ele precisava falar, e que se ele falasse, as pessoas o escutariam, e poderiam dar ouvidos ao evangelho. Mas é claro que Paulo sabia que essa caminhada não seria fácil. Ele sabia, e ele conhecia muito bem as Escrituras, e sabia que nem todos eles ouviriam a mensagem do evangelho. Muitos deles discordam, a galera fica contrariada, alguns creiam, mas outros não, saem contrariados dali, e ele próprio vai dizer: olha, o Espírito tinha razão. O Espírito Santo sabia exatamente o que estava dizendo quando ele falou que vocês ouviriam, mas não aceitariam a mensagem. Que têm olhos, mas não seriam capazes de enxergar, estão com os corações fechados e não iriam receber. Apesar de saber isso, apesar de ter toda essa consciência, ele não se priva de falar. Eu sei que se eu pedir para você buscar na sua cabeça algumas pessoas que você tem certeza que não querem ouvir do evangelho, você vai conseguir pensar numa porção de gente que te cerca e que você fala: cara, tenho certeza que ele não vai querer. Isso não impede Paulo de falar. Isso não impede Paulo de compartilhar. Não se cale, não se cale. Ainda que no seu coração você tenha convicção de que as pessoas talvez não queiram ouvir o que você tem para dizer. Não cabe a nós estabelecer essa linha de prioridade, de saber para quem eu devo ou não devo falar, quem vai ou não vai ouvir. A minha função é falar. Eu devo falar. Eu devo compartilhar o evangelho com todo mundo, com todas as pessoas que eu puder, eu devo compartilhar. Sem entrar na noia também com aqueles que não vão aceitar, e de fato, tantos não aceitarão. E uma verdade que eu vejo clara também ao longo do Evangelho, no livro de Atos, é que em momento algum nós vemos os discípulos ali desesperados ou se cobrando porque as pessoas não aceitaram o Evangelho, mas eles entenderam o ensino de Jesus de que não cabia a eles determinar aqueles que aceitariam ou não, mas que deveriam pregar e entender que aqueles que recusassem não estavam recusando a eles, mas estavam recusando ao próprio Jesus. E a gente precisa se lembrar disso, porque às vezes a gente se cala com medo de ser rejeitado, mas não somos nós que seremos ou que somos rejeitados quando alguém não quer ouvir o evangelho. Um outro aspecto que me chama muita atenção nesse texto é que diante da recusa diante daqueles que se recusam a ouvir, ele fala: quer saber? Eu vou falar com os que querem ouvir. Tem muita gente para ouvir. Tem muita gente ainda para ouvir o evangelho. Os gentios estão aí, o evangelho é para eles, o evangelho é para todos. E eu vou falar, e eles vão escutar. O evangelho deve ser pregado para eles. Às vezes a gente corre esse risco de se apegar tanto àqueles que recusam, que a gente, se não tomar cuidado, a gente se desanima. Talvez tantas pessoas você conheça, já tenha compartilhado o evangelho com elas, e talvez não teve o resultado que você esperava, e porque não obteve o resultado que você achava, você ficou quieto, você se calou, deixou para lá. Mas tem tantas outras pessoas para ouvir o evangelho, que precisam ouvir o evangelho. Tantas delas que você nem sonha, que estão interessadas em ouvir. E falar de gentios aqui é falar disso. Por que os judeus ficam tão revoltados quando Paulo e quando os apóstolos começam a falar sobre a pregação do evangelho aos gentios? É porque na cabeça deles os gentios não eram em nada dignos do evangelho. Pô, esse povo não presta. Eram pessoas idólatras, pessoas que viviam vidas promíscuas, entregues aos pecados mais diversos. Tinham costumes de vida completamente deturpados aos olhos do evangelho e dos costumes que eles compartilhavam. Por isso eles olhavam para os gentios e falavam: que é isso, que evangelho para os gentios? Mas o que Jesus
realiza através de Paulo e através dos outros apóstolos, no meio dos gentios, deve nos fazer lembrar de que não há ninguém que esteja além do alcance do Evangelho. Não há ninguém. Sabe aquele seu amigo, aquele que vale menos aos seus olhos? Todo mundo tem alguém assim, que você consegue pensar, pô, esse fulano não vale uma pipoca murcha. Às vezes eu sou mais pecador que vocês, né? Talvez eu julgo mais as pessoas que vocês, mas eu consigo pensar em algumas pessoas que falam, esse fulano, mas o Evangelho é para ele. O Evangelho é para ele. O Evangelho é para todos, os que estiverem dispostos a ouvir. Por isso, fale. Paulo, ele passa, depois daquele momento, ele passa a morar ali, e ele fica ali mais 2 anos seguintes. Ele passa na sua casa em Roma, pregando o Evangelho a toda e qualquer pessoa que quisesse ouvir. Qualquer um que entrasse, qualquer um que procurasse. Se quer ouvir, eu vou falar. Sem restrição alguma. É o que o texto diz. Essa é a expressão colocada. Sem nenhuma restrição. Ele pregava o reino de Deus e ensinava as pessoas a respeito de Jesus. Que essa seja a nossa disposição diante do mundo, a disposição de pregar, de falar o Evangelho, sem restrição, que todo mundo possa ouvir da sua boca a mensagem do Evangelho. Fale. Alguém vai escutar. Alguém vai ouvir. Se nós não falarmos, e o texto bíblico vai nos alertar disso, como é que as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Como é que elas vão ouvir se você não falar? Fale do Evangelho. Fale e as pessoas vão escutar. Precisamos falar, precisamos levantar a nossa voz para falar de Jesus. Num tempo onde todo mundo tem voz, me assusta perceber que Jesus não tem sido o tema de tantas dessas vozes. Hoje todo mundo é influenciador, né? Todo mundo pode falar. Todo mundo tem aí os seus 1000 amigos no Instagram, no Facebook. Será que essas pessoas têm ouvido o Evangelho da nossa parte? Será que você tem compartilhado o Evangelho com as pessoas que podem te ouvir? As pessoas que te cercam, que convivem com você, têm ouvido do Evangelho? Ou será que talvez o seu medo das percepções prévias que elas tenham sobre o Evangelho tem te feito calar? Com certeza você tem uma pancada de amigos já ressentido com a igreja, ressentido com o Evangelho, porque já foram magoados de alguma forma, ou simplesmente porque não querem saber dos princípios de Jesus, ou coisa do tipo, mas isso não interessa. O que interessa é a nossa missão de compartilhar. E que, ainda que as pessoas não façam ideia de quem você é, que elas possam ouvir da sua boca aquilo que Jesus é para você e aquilo que Ele pode ser para cada um de nós. Fale. Fale do Evangelho. Fale, porque tem gente querendo ouvir. Tem muita gente querendo ouvir. E muitas vidas a serem transformadas pelo Evangelho. E depende de nós, da nossa disposição de pregar. Posso orar com você? Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra tem tanto a nos ensinar. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos sobre ela. Obrigado por essas lições tão preciosas que nós extraímos ao longo dessas semanas no livro de Atos. Tantas coisas o Senhor fez através daqueles irmãos e através desses atos, dessas realizações da igreja. Tantas coisas o Senhor tem nos ensinado. E nessa noite nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê ousadia para falar, para abrirmos as nossas bocas e falarmos de Jesus e pregarmos o Evangelho. Pai, nos dá sabedoria para saber contornar as percepções das pessoas. Somos cercados por tanta gente já magoada com a igreja, ressentida com o Evangelho.
pessoas que já têm percepções negativas sobre o Senhor. Nos dá sabedoria para saber como nos adereçarmos a essas pessoas e como pregar o Evangelho a elas. Pai, nos dá entendimento da Tua palavra para que possamos ensinar aos outros. E que sem nenhuma restrição, entendendo que o Evangelho é para todos, possamos falar, possamos pregar o Evangelho e que isso possa transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Nos ajuda e nos dá sabedoria para entender que é do Senhor e só do Senhor a responsabilidade e o poder para transformar os corações, para abrir os corações, e que isso nos acalente a alma e nos dê paz para seguir pregando, ainda que os resultados talvez não sejam aqueles que gostaríamos. E que possamos nos alegrar ao ver tantas pessoas que jamais imaginaríamos sendo transformadas e restauradas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nos dá ousadia para falar e que de fato as pessoas possam ouvir e possam ser transformadas pelo poder de Jesus. Nós oramos, Pai, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém.